Olá, eu estou aqui novamente e hoje eu vou falar sobre como ativar o seu potencial e como ativar o potencial das pessoas ao seu redor também. E para falar sobre isso, eu fui bem longe pegar uma explicação assim gostosa para a gente assimilar melhor. Eu vou no profundo explicar sobre isso em 3 vídeos para não ficar muito longo, tudo bem? Então vocês não se esqueçam de acompanhar os vídeos, por favor, que é do seu interesse. Na primeira parte, eu fui bem longe cutucar uma palavrinha que o mundo inteiro fala, que é a palavra "E disse Deus, haja luz", e houve luz. Essa palavra é uma palavra que os cientistas estudam, as pessoas comentam, e eu também já parei muito nessa palavra para tentar entender muitas coisas, e eu descobri muitas coisas nessa palavra, e eu decidi trazer como exemplo isso para nós hoje, para a gente estar estudando sobre isso e tirando esse exemplo para a gente ativar o nosso potencial. Então vamos lá. Por que Deus precisou falar? Porque ele disse: haja luz, e houve luz. Ora, ele não era Deus, ele poderia simplesmente ter pensado e acontecido, certo? A gente chega a pensar nisso, mas ele não é um Deus de qualquer forma, ele sabe o que ele faz, ele deixou um exemplo nisso aí para nós. Se ele precisou falar, se ele falou, é porque ele acha importante falar, porque quando nós falamos, as paredes ouvem. Todos ouvem, há testemunhas no falar. Quando nós falamos, nós também ouvimos. Nós também prestamos atenção naquilo que a gente fala. E é como se eu falo aqui, volta para o meu ouvido e desce para a minha vida aquilo que eu falei. Você vê que às vezes a gente fala coisas e depois de uns minutinhos que a gente vai pensar, raciocinar sobre aquilo que a gente falou. Então Deus usou a palavra para falar, porque a palavra tem poder. Tem coisas que é necessário falar para que o agir aconteça. Então esse é o exemplo número 1 que eu vi aí. E disse Deus, haja luz, e houve. A segunda coisa é, como eu mesmo já falei, por que ele simplesmente não pensou e fez? De onde surgiu essa luz? Que luz é essa? Porque está escrito lá que ele não tinha ainda feito o dia, a noite, nem sol, nem lua. Ele não tinha feito isso ainda. Então eu fui buscar, como a Bíblia foi escrita no hebraico, eu fui dar uma olhada nessa palavrinha haja luz no original, no contexto original, para que eu possa entender um pouco. E eu descobri coisas fantásticas, porque era mais ou menos aquilo que eu já pensava mesmo, né? A palavra haja, ela... no hebraico ela é hayá, se eu não me engano, hayá, que ela pode ser traduzida como aparecer. Então essa palavra haja que Deus falou, ele não falou crio, ele não falou assim, vou criar essa luz agora. Ele falou haja. Então esse termo haja, ele dá ao entender, segundo o hebraico, segundo a palavra hayá, ele dá ao entender que o significado é apareceu. Se apareceu essa luz, é porque essa luz já existia. Essa luz já existia onde? Onde essa luz já existia? Ele não criou ali, ele já existia. Então eu começo a pensar, minha mente vai longe. O que eu imaginei? Se ele não criou ali, se a luz já existia, eu imaginei. Deus olhou para dentro dele, viu o que estava dentro dele e refletiu para fora. E para isso ele usou a palavra. Haja, saiu dele. Ele refletiu, é como se fosse um espelho. Que maravilha! Que maravilha! Então ele buscou dentro dele esse haja. Esse haja, ele não disse eu crio, ele disse haja, trago, aconteça.
e ouve, porque ele usou a palavra, porque ele refletiu nele mesmo, porque ele trouxe para fora. E é aí que eu quero falar com você. Olhe para dentro de você. Traga para fora aquilo que já existe. Tá aí dentro de você. Olha para dentro. Se enxergue lá dentro. Vai buscar. Tá aí dentro, você tem. Não vai ter que criar. Já está aí dentro de você. Você não precisa criar o potencial que você tem. Você não precisa criar, que maravilha! Gente, eu tenho vontade de pular. Você não precisa criar, você já tem. Já existe, use a palavra, diga, eu tenho, eu sou capaz, eu posso. Está dentro de mim. E é aí onde eu quero chegar também, se está dentro de você, se você reflete isso, se você enxerga isso, é natural que aquilo que você tem dentro de você saia para fora. É natural. Se você se enxerga como uma pessoa com potencial incrível, capaz, você vai olhar dos lados e vai enxergar isso também. Porque nós refletimos nas pessoas aquilo que nós somos. Foi assim que Deus fez nesta palavra. Eu não estou aqui falando de religião, mas é exatamente assim. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Tá aí. Fale, traga para fora, já está pronto, já está perfeito, já está na hora. Haja luz em você, tá aí, haja luz. O seu potencial é luz, é capacitação. Por que as pessoas acham que é inferior? É uma questão cultural, eu sempre digo isso, é uma questão cultural. Porque os nossos bisavós, tataravós, avós, pais, eles foram criados de uma forma onde não, a gestão deles foi um pouco complicada. Então nós hoje sofremos ainda com isso. A gente se acha, eles falavam assim, esse é preto, a sociedade fala. Esse é preto, esse é feio, esse é baixinho, esse é alto, esse é gordo, esse é paraibano, esse é português. As pessoas colocam rótulo em tudo, porque não estão acostumadas a ver o potencial das pessoas e nem o seu próprio. Porque quem vê o seu potencial reflete, reflete, reflete. E é isso que eu quero que você faça. Que você reflita, olhe no espelho, olhe para as pessoas como se você estivesse se olhando no espelho. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, porque quando você faz isso, você consegue projetar e ativar o potencial das pessoas. E isso é muito bom. Quanto mais você ativa o potencial das pessoas, mais você cresce, mais você tem. Porque você só consegue ativar quando você está cheio daquilo que você é de fato. Quando você também já está capacitado, quando você também já tem esse potencial lá em cima. Porque isso é natural. É natural. Uma árvore só dá fruto quando ela já está madura, quando ela já tem o seu reconhecimento de quem é ela. É natural. Então eu quero não quero que o vídeo fique muito prolongado, mas eu quero também explicar uma outra coisa que, mediante essa palavra, haja luz e ouve, surgiu na época, desde sempre, o mundo inteiro fala, uma outra palavra que foi originada dessa palavra, chama-se abracadabra. Todo mundo já ouviu falar.
Essa palavra ela foi mistificada, ela foi banalizada, mas antigamente, no começo, ela foi usada daí, porque Deus disse haja luz e houve luz. Então essa palavra significa também crio enquanto falo. Abracadabra, crio enquanto falo. Então a gente vai dar uma olhada nela e a gente percebe que ela pode ser originada, ela foi originada no hebraico ou aramaico, que significa bênção da palavra, ou enquanto falo, crio, tá associada. Então eu só trouxe isso porque é uma coisa que tá junto, tá conectada essa palavra haja luz e ouve com abracadabra. Embora a gente conheça hoje de uma forma diferenciada, mas eu quero dizer para você, abracadabra. Crie enquanto fala, ok? Isso vai acontecer, você tem um potencial incrível. Haja luz na sua vida. Haja luz, traz para fora, comece a falar o seu potencial. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, eu posso, eu sei, sabe? Você sabe, a gente só precisa estudar, a gente só precisa ir, a gente só precisa fazer e acontecer, porque já tá aí, já está aí dentro de você. Basta seguir, basta dizer haja, haja, haja luz e a luz vai emergir, ela vai aparecer, porque não há necessidade de ser criada, já foi criada, já está aí dentro de você. Eu quero agradecer, muito obrigada e até a próxima.